dentro dessa linha cronológica, vamos assim dizer, pelo menos como leigo, eu vejo que o reggae, esse movimento do Rasta, ele tem uma ligação forte com Salomão. A origem, o- não sei se é a origem do Rastafari, mas vamos dizer assim, o parentesco mais próximo com esse movimento vem do Salomão, vem dessa parte, ou está atrelado diretamente a toda a cultura do povo, das tribos, por exemplo, de Israel, das 11 tribos e tal? Uhum. Isso é uma vertente de uma tribo? Vem de uma ramificação de uma tribo? Ou isso tem a ver com o povo todo? E qual que é a ligação com Salomão, com a rainha de Sei. Sabá e por aí vai? Então, a rainha de Sabá, existem relatos que ela pode ter sido uma parentesca de Moisés. Isso é quase certo. Então, o rei Salomão se unir com a rainha de Sabá é uma vertente tipo de unir a África e Israel, né? Então já é uma coisa ancestral. E Salomão era da tribo de Judá, como você falou, né? Tem algumas tribos, Uhum. 12 tribos de Israel e uma das tribos é a tribo de Judá, né? Que é a tribo de Jesus Cristo, a tribo de rei Davi, rei Salomão. Existem alguns conhecidos dentro da Bíblia que fazem parte dessa linhagem da tribo de Judá, né? Então, mas assim, a cultura rasta já é uma coisa que ela pode ter sido uma semente africana, pode ter sido uma semente judaica, mas na verdade a planta germinou ou nasceu na Jamaica. Então, assim, você entender que a Jamaica, então, pô, a gente estava falando de Rei Salomão, 500 anos antes de Cristo. Falamos de Jesus Cristo, ano zero, né? Uhum. 30, 40, 100, falamos do cristianismo. Agora, se a gente falar de Jamaica, a gente já joga a fita lá para 1400, onde os espanhóis começaram a conquistar aquela ilha Jamaica. Os espanhóis foram lá, tomaram ela ou em parte, das tribos arawaks, né? A Jamaica, que é a Jamaica, quer dizer, tipo, terra da madeira e da água, né? E nessa época os espanhóis e os ingleses começaram a transformar o Caribe num grande Alcatraz. Eles estavam ali, tipo, tirando os escravizados da África e nessa de trazer para a América deixava nessas ilhas para ficar mais fácil depois de levar para os continentes, né? Então a Jamaica já foi um Alcatraz. Logo na sequência os ingleses tomaram a ilha, né? Então os ingleses tinham colônia na Índia também, Gana. Então juntou esse povo dessas etnias inglesas, espanholas, dos indígenas da Jamaica, de alguns povos da África, né? Então juntou isso tudo naquele caldo de que se pode dizer que ali nasceu o movimento Rastafari. Por exemplo, no Brasil a gente tem aqui colônia de Portugal, então entrou pessoal de Angola, Moçambique, né? Então entrou assim os orixás no Brasil. Os orixás se juntaram com uma história ali cristã, deu um sincretismo que nasceu a Umbanda, por exemplo. A Umbanda é uma coisa que nasceu no Brasil, né? Então, mesma coisa com o Rastafari. Rastafari não existia na África como é concebido. Ele nasceu na Jamaica, nesse formato. Então, os ingleses e esses próprios africanos já traziam um pouco dessas memórias judaicas, já traziam um pouco dessas memórias dos novos cristãos, né? Que é esse povo que a gente conhece como os cristãos hoje, mas são os novos cristãos, né, nessa época. E aí isso se forma através de uma profecia de um ascendente de escravizados chamado Marcus Garvey. Né? Marcus Garvey ali absorveu também uma mensagem que vinha do ska, vinha de um não sei que ritmo que tinha naquela época, mas que falava isso: olhe para a África, onde um rei preto vai ser coroado. Então, a partir dessa frase é que se nasce, posso dizer que nasce o movimento Rastafari. Tá. Quando se diz assim, um rei africano, um rei africano vai ser coroado, né? Então esse rei foi coroado a Haile Selassie, e aí começa esse movimento
que até então era um movimento panafricanista, que estava existindo na África, ele se transforma no etiopanismo, que depois se transforma no Rastafari, na cultura Rastafari, no movimento Rastafari, né? Eu, o Marcus Garvey, você comenta um pouco sobre ele, eu sei que você falou da importância dele no Rasta, mas qual que é a história dele? Eu acho que muita gente não conhece, né? Quem Aham. foi aí a história do Marcus Garvey. Então, Marcos Garvey, ele é uma figura muito importante para o movimento africano no geral, no contexto geral, né? Porque ele é uma pessoa que vem nessa afirmativa do contexto secular, né? Daquele contexto secular, daquela militância secular, do que do reconhecimento do ser humano como um todo, né? Das raças, né? Aquele momento em que as pessoas eram escravizadas, né? Tanto os africanos, indianos, como povos que foram barbarizados pelos europeus principalmente, pelos americanos principalmente, né? Então Marcus Garvey nasceu dessa sede de liberdade e dessa sede de reconhecimento. Então foi uma pessoa que se instruiu, conseguiu se alfabetizar, conseguiu ler, conseguiu escrever muito, né? Conseguiu ajudar muito no movimento a se desenvolver nessa questão dos seus direitos iguais, né? De se pronunciar. No movimento Rastafari, como eu falei, ele teve uma importância muito grande, porque ele que profetizou esse e deu esse reconhecimento a um rei africano, falar nós temos um rei também africano, né? Porque naquela época era só a Rainha Elizabeth, não, nós temos um rei também, nós temos um reinado também, nós temos um povo também. Então ele foi aproximando essas realidades e no âmbito assim mais assim, como posso dizer, prático, né, útil, eu sinto isso, que ele trouxe um estímulo em desenvolvimento industrial, principalmente, em desenvolvimento de autossuficiência, principalmente. Né? Ele tinha um sonho também de África livre, de você voltar para a África, dos africanos desenvolverem as suas empresas, né? Os seus programas, os seus trabalhos, né? De serem os seus líderes. Né? Então ele incentivou muito isso. Assim, eu acho que a mensagem principal de Garvey para o mundo é essa, né? Que tipo assim, sejamos todos líderes. Né? Então a gente pode usar Obama foi influenciado por Garvey, Bob Marley, Nelson Mandela, e podemos usar diversos outros outras Exemplos, né? lideranças, inclusive, né, nós assim, né, nós mesmos, e tantos outros do movimento Rastafari, reggae, que usam uma Garvey como um estímulo para continuar se desenvolvendo, né? É uma Uma referência referência. nessa cultura geral. Pelo que você falou, nessa questão da representatividade, né, do povo africano, de ser o protagonista, na verdade, não só coadjuvante da própria história, né? Yes, Lutar para que o povo fosse protagonista da sua história e conseguisse enxergar o próprio valor enquanto povo, por mais que tenha ouvido essa barbaridade de escravidão e tudo mais que de alguma forma tentou apagar ou diminuir a história do povo africano. exatamente, cara. Ele tem essa grande importância para Legal. todos nós.